Há 3 anos atrás, eu estava no momento mais incrível da minha história, e um dia depois eu estava vivendo um momento mais surreal da minha história também. Em um momento eu estou pregando para quase 2.000 pessoas sobre fé e um Deus que faz milagres. No dia seguinte eu estou usando fralda, estou entubado e tenho um catéter na jugular. E é nesses momentos que a gente precisa entender que ou a gente tem uma firme convicção a respeito de quem Deus é, ou a gente só tem uma ideia a respeito do que Deus pode. A grande verdade é que as crises, elas não mudam o nosso caráter, elas revelam o nosso caráter. As crises nem sempre elas afetam a nossa profundidade em fé, mas elas sempre vão revelar onde está a nossa fé. Então eu acho que o que a gente está vivendo é um momento único talvez na nossa história, para a gente poder reavaliar. Deus, eu percebi, eu preciso mais da Tua Palavra, eu preciso mais da Tua presença, eu preciso me encher mais de esperança, eu preciso me encher mais de convicção, eu preciso me encher mais, Pai, daquilo que o Senhor tem prometido para mim, eu preciso mais das Tuas promessas, sabe? A Bíblia diz que Jesus, antes de começar o seu ministério, o próprio Espírito leva ele para o deserto. Cara, Jesus, ele dá uma aula daquilo que a gente precisa fazer. A gente começou um propósito de 21 dias de jejum, e algumas pessoas perguntam, por que é preciso jejuar? A nossa resposta é uma só: Jesus jejuou. Jesus é o nosso modelo, irmão, e a gente vai fazer tudo aquilo que Ele fez, porque a gente quer viver todas as promessas que Ele tem para nós. Você está comigo? Amém? E sabe o que é interessante? Antes de Jesus começar o ministério, ele é batizado. João Batista diz, olha, eu não mereço sequer desatar as sandálias dos seus pés. Mas Jesus diz, não, é necessário. Você pode repetir isso comigo? Diga, é necessário. Jesus está ensinando algo para a gente. Todos os princípios, eles precisam se cumprir para que as promessas se cumpram. Guarda isso no teu coração. Todo princípio divino libera uma promessa. Todo princípio divino libera uma promessa. Então o que a gente precisa entender é que quando Jesus está sendo batizado, ele está dizendo, não, é necessário que eu seja batizado. Jesus então é batizado e os céus se abrem. E deixa eu trazer uma boa notícia para você. Existe um relato de que os céus se abriram, mas não existe nenhuma outra passagem que diz que os céus se fecharam. Então nós cremos, os céus permanecem abertos sobre nós. Aleluia! Os céus permanecem abertos sobre nós. Outro detalhe é que o Espírito de Deus vem como uma pomba e repousa sobre Jesus. Eu não sei se você já viu uma pomba numa praça. Eu não sei se você, quando era criança, ou talvez até adulto, eu já fiz isso adulto, ok? Já correu atrás de pombas quando tem numa praça, e todas elas saem correndo. É um animal que ele é muito assustado. Então ali é quase como se fosse uma representação de uma dinâmica que muda. Presta atenção nisso. Até a redenção, o Espírito vinha sobre homens, sobre sacerdotes, como algo pontual, específico, para que fizessem algo. Mas a partir da redenção, o Espírito não te enche mais para algo. O Espírito enche você e ele permanece em você. O Espírito repousa sobre Jesus, como se fosse uma declaração dos céus dizendo, ei, agora não é mais uma visitação pontual, mas agora essa é a presença que vocês vão ter todos os dias da sua vida. Por isso que a gente precisa entender, sabe, o Espírito, a autoridade no nome de Jesus, os milagres, a unção, não é algo que a gente acessa quando tudo vai mal, é algo que a gente acessa mesmo quando tudo vai bem. Jesus não quer os seus dias de crise apenas. Jesus está dizendo para você, me entrega os seus piores dias, mas me entrega os teus melhores dias também. Me entrega os teus dias de luta, mas entrega nas minhas mãos os teus dias de paz também, os teus dias de celebração. Sabe, Jesus não quer você por uma parte, irmão, Jesus quer você por inteiro. Você está comigo ainda? E logo depois de tudo isso, Jesus ele é batizado. Uma voz do céu diz quem ele é, declara, esse é meu filho em quem eu tenho meu prazer. Existe então o repouso do Espírito sobre ele, mas logo em seguida a Bíblia diz que o Espírito leva Jesus ao deserto, e por 40 dias e 40 noites Jesus jejuou. E existe uma chave que eu quero compartilhar com você. Durante 40 dias eu creio que Jesus se encheu de palavras do céu. E essa é uma chave para que a gente enfrente as tentações que vêm logo em seguida. Quando o inferno entrega propostas para Jesus, não há espaço dentro dele para aceitá-las, porque quem está cheio das promessas dos céus não se ilude com as propostas que vêm. Às vezes a gente está cansado porque a gente ainda não está cheio o suficiente a ponto de preencher qualquer espaço, qualquer possibilidade do medo entrar, ansiedade entrar, aflição entrar. Eu já ministrei sobre isso aqui, mas talvez você está vindo pela primeira vez. Vamos junto aqui, Dani, vamos junto aqui, pelo amor de Deus, presta atenção nisso. O que Deus tem para nós não é só nos encher.
O que Deus tem para nós é nos fazer transbordar, porque alguém que é cheio, está cheio para si, mas alguém que transborda não tem mais controle sobre aquilo que carrega. Por onde você passar, pessoas serão tocadas por aquilo que você carrega também. Então o que Deus está falando para a gente nesse tempo é: ei, deixa eu encher você, deixa eu preencher você, deixa eu transbordar você, porque quando não houver mais espaço vazio dentro de você, o medo vai bater na porta e vai falar: me deixa entrar. Você vai falar: ei, você chegou tarde, existe alguém que já entrou primeiro. Quando a ansiedade fala: ei, me deixa entrar, você vai falar: você chegou tarde, existe alguém que já entrou primeiro. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Irmão, deixa ele entrar, porque quando ele preenche os espaços vazios, não tem mais nenhum lugar para o medo preencher. Jesus já preencheu isso por você. Você está comigo? Amém? E eu quero falar sobre um desses momentos que eu vivi. Um momento em que estava tudo bem e do nada tudo mudou. Sabe o que é interessante? Eu estava falando com o Kezinha e eu não lembro qual foi o assunto que a gente falou hoje, mas ela falou: não, amor, mas essa pessoa está bem. Eu falei: amor, toda pessoa que morre estava viva antes, ok? Revelação revelada. Toda pessoa que fica mal por qualquer motivo, ela estava bem antes de estar mal. Então, primeira chave, guarda isso no teu coração: gigantes não enviam aviso prévio antes de chegar. Tempestades nem sempre se anunciam antes de chegar. A chave que Deus está liberando para nós em relação a confiar nele é: não importa se chegaram sem avisar ou não, a questão é quando as luzes se apagam, quando o mar cessa, quando os ventos se acalmam, o que sobra depois da tempestade. Guarda isso no teu coração, irmão. Quando Deus está dizendo para a gente: olha, confia em mim, Ele está dizendo: a fé não é a certeza de livramentos das lutas, mas a certeza de livramento nas lutas. O Evangelho não te garante que você vai ser livre dos gigantes, mas te garante que Deus vai te livrar diante dos seus gigantes. Nem sempre Deus vai te livrar da cova, mas Deus sempre vai te livrar na cova. E é isso que a gente precisa ressignificar, porque às vezes a gente se frustra quando uma tempestade vem dizendo: Deus, aonde você está? Aonde Ele sempre esteve. E sabe o que é interessante? Em uma das tempestades, quando os discípulos se desesperam, Jesus estava no barco. E às vezes a gente está reclamando com Deus porque a gente está passando por algumas coisas que o próprio Deus passou também quando estava aqui. Ei, Jesus estava no mesmo barco, enfrentando a mesma tempestade, e ainda assim Ele descansava. Ainda assim Ele conseguia dormir. As ondas eram altas, os ventos eram fortes, mas Jesus descansava. Eu já falei isso milhares de vezes, mas talvez você nunca tenha me ouvido pregar, ou você não é membro da nossa igreja e está me ouvindo pela primeira vez. Guarda isso no teu coração. Jesus, Ele está ensinando algo poderoso no meio daquela tempestade. Os discípulos acordam Ele e falam: mestre, você não se preocupa que a gente morra? Mestre, você não está preocupado? Olha o tamanho dos ventos, olha o tamanho das ondas, olha a força que eles estão vindo. Sabe, Jesus, Ele tinha plena convicção de que nada aconteceria no meio daquela tempestade, porque Jesus tinha plena convicção de como seria o final da história dele antes da redenção. Presta atenção nisso. Jesus sabia que a cruz aguardava por Ele. Então, quando a tempestade se levanta, eu creio que dentro de si Jesus está dizendo: meu Pai não disse que eu vou morrer afogado, então aqui não é o final da minha história. Guarda isso, irmão. Existe uma cruz me esperando. Pastor, eu não entendi como isso se aplica na minha história. Eu vou te explicar. Quem sabe o propósito pelo qual foi gerado e as promessas que Deus tem para si no futuro, não se preocupa com aquilo que se levanta no presente, porque se aquilo que os meus olhos veem não parece com a imagem que meu Pai me deu, então não é o final da minha história. Quando Deus revela